Isto é Marrocos. Uma terra antiga de contradições. Desde suas costas idílicas até os desertos mais selvagens. A vida sempre acha um jeito. Onde o mundo antigo se faz presente. Este é Marrocos visto de cima. Situado no topo da África, as paisagens contrastantes de Marrocos se estendem por quase 500 mil de quilômetros quadrados. Suas paisagens variam desde litorais temperados até montanhas com picos nevados e um dos desertos mais quentes do planeta. Para capturar essa vasta gama de paisagens, é necessária uma jornada de 2.000 quilômetros, começando em uma antiga cidade na costa ocidental. Sua posição estratégica, tanto no Oceano Atlântico quanto no Mar Mediterrâneo, tornou Marrocos irresistível para os impérios conquistadores. Uma história turbulenta que se converge na extraordinária cidade de Essaouira. Uma vez governadas por cartagineses e fenícios, as fortificações foram construídas por arquitetos europeus e marroquinos. A cidade que hoje permanece foi construída pelo rei Muhammad III no século XIX. No século XIX, este era o maior porto de Marrocos. Mercadorias chegavam de todo o mundo para serem comercializadas em seus mercados vibrantes. Mesmo hoje, os ecos da antiga Arábia estão por toda parte. Essa união da arquitetura árabe e mediterrânea colocou Essaouira na lista do Patrimônio Mundial da Unesco em 2001. À medida que o sol se põe, os moradores deixam as ruas estreitas e sombrias da cidade antiga e seguem para os telhados, onde o entretenimento noturno de Essaouira começa. Lá em cima, encontra-se um mundo de encontros sociais, comida e música. Essaouira é famosa por sua música tradicional chamada Gnawa. Frequentemente apresentada nos restaurantes com terraços ao ar livre da cidade, suas raízes aqui datam do século XVII. Originária da África Ocidental e Central, as influências árabes adicionadas pelos músicos marroquinos ajudaram a criar seu som único. A música Gnawa é a história da África. Yassine Ben Ali toca essa música há mais de 30 anos. Para mim, não é apenas música, é música espiritual. Frequentemente realizada em rituais de cura chamados lilas, as pessoas se reúnem para dançar a noite toda ao som de canções hipnóticas, algumas das quais podem durar até 3 horas. A música Gnawa inspirou grandes músicos, como Robert Plant, Jimi Hendrix. Tradicionalistas acham o apelo global ambíguo, pois tradições sagradas são mudadas para fins comerciais. Podemos abri-la e misturá-la com outras culturas.
pois não há fronteiras na música, mas precisamos também preservá-la para as próximas gerações. A cena musical gnawa de Essaouira é uma de suas maiores atrações, mas suas praias, clima e cultura também atraem multidões durante todo o ano. Marrocos recebe mais de 12 milhões de turistas por ano, e alguns optam por se locomover no estilo antigo. Os taxistas locais utilizam importações europeias clássicas altamente procuradas, entre eles a Bedel Oubi. Eu não sei o que fazer com os táxis. باش نبيعوا الطاكسي وانا ما قابلش. Alguns desses táxis já percorreram quase 3 milhões de quilômetros e ainda funcionam perfeitamente, conquistando um lugar especial na cultura marroquina. Embora possam ter sido construídos para as estradas europeias, esses carros clássicos resistiram ao sal e à areia de Essaouira. وهي اول طوموبيل طلعت ليها ملي كنعلم في الطاكسي وخدام فيها في الطاكسي هي melhor que um Mercedes. Mas seus dias podem acabar. Emissões veiculares causam metade da poluição local. Programa governamental troca veículos a diesel por outros ecológicos. Nem todos estão ansiosos pela mudança. Ela tem um futuro, então ela ajudará o resto das pessoas. وهي حاجه مزيانه بالنسبه ليا احسن ليا من الطوموبيل الجديد واخا داك الشيء وصلت له الوقت دابا باش يتبدل وانا كنفضل المرسيدس على الطوموبيل الجديد. Não se sabe quantos quilômetros estes veículos aguentam, mas são ícones em Essaouira. Bem na costa, na baía da cidade, encontra-se um destino muito menos acolhedor. A 1 quilômetro de distância fica a Ilha Mogador. Cartagineses e romanos se estabeleceram aqui. Pelo litoral, posições defensivas guardam suas costas e os vestígios de uma prisão a céu aberto jazem em seu coração. Há apenas uma entrada. O out. Depois, serviu para a quarentena de peregrinos vindos de Meca. Hoje, seus principais residentes escolheram viver aqui e até mesmo usá-la como uma colônia de reprodução. Trinta mil gaivotas de patas amarelas consideram este lugar seu lar. Vivem em grandes colônias para a segurança. Casam-se para criar filhotes juntos. Elas são altamente territoriais. Porém, por alguns meses, dividem sua ilha. Mogador é o refúgio de verão para o falcão da rainha. Migram anualmente de Madagascar para a reprodução. Eles foram nomeados no século XIV em homenagem à juíza sarda Eleonora de Arborea. Ela protegeu ninhos de pássaros de caçadores ilegais com uma lei.
Acredita-se que esta legislação tenha sido a primeira de seu tipo em todo o mundo. Atualmente, esta ilha é uma reserva natural protegida, garantindo a todos os residentes de Mogador um local seguro para nidificação por muitos anos. Viajando para o norte, a próxima parada é Casablanca, uma cidade projetada para ser vista de cima. Foi a primeira cidade na história a ser planejada por meio de um avião. Quando os franceses assumiram o controle de Marrocos há um século, eles se dedicaram a transformar Casablanca em uma vitrine do poder colonial. Seus maiores arquitetos planejaram a nova cidade do Alto, imaginando um pedaço da Europa na África. Marrocos recuperou a independência da França em 1956 e desde então o reino tem grandes planos para a cidade, desenvolvendo-a como sua capital econômica e um centro global para negócios. Mas também é um dos berços espirituais do país. Construída pelo governante anterior do país e levando seu nome, a Mesquita Hassan II é uma das maiores do mundo. O Islã chegou a Marrocos no século VII, e mesmo hoje o atual rei Muhammad III reivindica uma linhagem direta com o profeta Muhammad. 99% dos marroquinos são dessa religião. E mais de 100 mil deles podem se reunir aqui para adorar. Seus padrões geométricos são uma característica comum da arte islâmica. Acredita-se que eles reflitam a linguagem do universo e ajudem o fiel a refletir sobre a vida e a grandeza da criação. Com 210 metros de altura, ele também ostenta um dos minaretes mais altos do mundo, coroado por um holofote que brilha para leste, em direção a Meca. É um dos locais mais populares do norte da África e um ponto focal para todos os cidadãos de Casablanca. Continuando para o norte, esta jornada percorre a costa do Atlântico até o Mar Mediterrâneo, no ponto mais próximo da África à Europa. No Estreito de Gibraltar, Tânger é a porta de entrada da África. Ao longo do século XX, ela foi considerada estratégica demais para ser controlada por um único país. A zona internacional de Tânger foi governada por 9 potências estrangeiras. Tornou-se um centro cosmopolita rapidamente. Fotógrafos, escritores, pintores e músicos eram fascinados por esse caldeirão de culturas. Mark Twain, Jack Kerouac, Keith Richards e muitos outros caminharam por essas ruas, absorvendo a atmosfera boêmia da cidade. Os ofícios e artesanatos tradicionais encontrados aqui não mudaram por gerações. Mas Tânger testemunhou uma rápida modernização, em nenhum lugar mais evidente do que em seu antigo porto de cargas. Recém-reformado, ele agora abriga iates privados luxuosos. Navios de carga usam um novo porto de escala. « 50 quilômetros a leste fica um ambicioso projeto nacional. É o Tanger Med, um complexo industrial portuário e um centro para negócios internacionais.
Com mais de 1 bilhão de euros em investimento, os maiores e melhores operadores da indústria naval atuam aqui. Isso faz do Tanger Med não apenas o maior de seu tipo na África, mas um megaporto global. O diretor do porto, Rashid Ouairi, trabalha aqui há quase 2 décadas. Marrocos beneficia-se do Estreito de Gibraltar, a 14 quilômetros da Europa. E a visão de Sua Majestade o Rei, em 2003, era criar um projeto integrado que conectasse Marrocos a mais de 70 países e posicionasse esta instalação de ponta no coração do comércio global. Viajando da Ásia para a América, alguns dos maiores navios do mundo atracam aqui, com 400 metros de comprimento e carregando cerca de 20 mil contêineres cada um. Descarregar meganavios exige centenas de horas de trabalho. Tanger tem mais de 90 mil empregos gerados por sua zona industrial e portos. Moradores locais ganham dinheiro. Mercados em toda a África prosperaram graças à carga nestes contêineres. Em 2020, o porto processou mais de 80 milhões de toneladas. Gerou 7 bilhões de euros anuais. O futuro será promissor, pois contamos com os parceiros certos, o apoio de Sua Majestade o Rei e do governo, e o porto está em uma localização geograficamente perfeita. Mas o enorme sucesso do porto tem um preço. O crescimento econômico do país aumenta sua pegada de carbono. Operações ambiciosas como o Porto Tanger Med vêm acompanhadas de vastas demandas energéticas. No entanto, uma solução foi encontrada em um recurso local gratuito. Há menos de uma década, o Marrocos importava quase toda a sua energia. Até 2030, mais da metade virá de fontes renováveis. Com localização no Mediterrâneo e costa no Atlântico, é centro de energia ideal. – 3.000 quilômetros de costa resultam em ventos consistentes e, por sua vez, em um recurso ilimitado. O reino abraça isso, com 16 novos parques eólicos na próxima década. Se todo o poder desse elemento for aproveitado, ele poderá sustentar quase todas as casas do país. Isso ajuda a tornar o Marrocos um dos apenas 2 lugares no mundo a caminho de cumprir sua meta de mudança climática. Por enquanto, os ventos da mudança sopram na direção certa. Deixando a costa do Marrocos, 250 quilômetros ao sul, encontra-se outro mundo, as montanhas do Médio Atlas, uma das regiões mais idílicas do país. Seu clima alpino, com invernos frios, verões quentes e chuvas abundantes, resulta em um habitat surpreendentemente parecido com o europeu. O Parque Nacional de Ifrane estende-se por mais de 500 quilômetros quadrados, abrigando uma floresta de imensos cedros do Atlas.
Esses gigantes imponentes podem atingir 40 metros de altura e viver por quase 1000 anos. Proporcionando o refúgio montanhoso perfeito para um primata único, a única espécie de macaco encontrada fora da Ásia. Além de uma população introduzida no Rochedo de Gibraltar, os macacos de Gibraltar residem em apenas alguns bolsões de floresta no norte da África, tornando essa floresta incrível um refúgio vital. Adentrar sob o dossel revela um raro vislumbre de suas vidas. Como todos os primatas, a higiene ocupa a maior parte do dia. Mas a 30 metros acima do solo, observar os filhotes é um trabalho em tempo integral. Machos ajudam no cuidado dos filhotes em altitudes. E é, claramente, um trabalho exaustivo. Descansar bem é o menor dos problemas. Os macacos de Gibraltar são agora considerados em perigo de extinção, em grande parte devido à perda de habitat. Desde 2001, mais de 6% das florestas de Marrocos foram perdidas. O destino dos macacos de Marrocos está em jogo. Dos 10.000 macacos de Gibraltar restantes na natureza, quase 25% deles são encontrados aqui no Parque Nacional de Ifrane. Só o tempo dirá se os esforços para conservar esta espécie e as florestas de Marrocos serão bem-sucedidos. Continuando 400 quilômetros mais ao sul, o Médio Atlas se eleva para encontrar o poderoso Alto Atlas, as maiores montanhas do país. É a espinha dorsal geológica de Marrocos, formada quando os continentes eurasiano e africano colidiram ao longo dos últimos 65 milhões de anos. As montanhas do Atlas se estendem por quase 1000 quilômetros e são as mais altas do norte da África, atingindo mais de 4.000 metros. Esta paisagem extrema atrai os caminhantes mais aventureiros do planeta. Se você gosta de estar em um lugar tranquilo e não gosta de cidades lotadas, este é um lugar excelente. Ibrahim explorou estas encostas a vida toda. Europeus pensam em Marrocos como deserto, sem esperar altas montanhas. Mas para aqueles que conhecem, os caminhos de pastores centenários e as aldeias remotas o tornam famoso por algumas das caminhadas mais deslumbrantes do planeta, apreciadas por pessoas de todo o mundo. Mas este terreno pode ser extenuante. Precisa estar preparado. Trekking, desidratação no calor, hipotermia no frio. Quase 3 ou 4 pessoas morrem lá a cada ano. Saber local salva vidas. Por isso, Ibrahim é guia. Muitos marroquinos rurais são pobres,
mas o turismo de aventura gera renda. Este é o lugar mais bonito para fazer caminhadas. Então, estou muito feliz em estar aqui e apresentá-lo a outras pessoas. Existem milhares de montanhas no mundo, mas as pessoas escolhem voltar para esta área. Há uma razão para isso. Mais abaixo nas encostas, o degelo nutre vales férteis. Aninhada entre eles está a cidade de montanha de Imlil, onde muitos começam suas caminhadas. Mas nem todos dependem do comércio turístico. Estou aqui há 300 anos. لا جدودنا إلا 300 عام غلان وفاتم لا جدودنا 300 عام بقى نعيش جديد. Agricultores de subsistência como Mohamed Aitamu representam quase metade da população rural do Marrocos. Seus ancestrais construíram os terraços. Sou agricultor, tudo vem da terra. Em vez de plantar nas encostas, os campos nivelados reduzem a erosão e o escoamento superficial. Estes campos auxiliam os agricultores do vale a cultivar cereais como trigo e milho, e frutas como cerejas e maçãs. Não há maquinário moderno aqui. A agricultura é praticada à moda antiga. Apesar dos desafios de cultivar a terra neste local, Mohamed e sua família não têm intenção de abandonar suas práticas ancestrais. Fiquei muito feliz em ver as novas pessoas. لا جدودنا نفات ندغيو وريحة مسؤولة نحول تسكامانية من نشكو قيس الفلاحة في النقطة لا جدودنا هرقيس نتخدم نعيش يستروان. Imlil é uma das comunidades rurais nas montanhas do Atlas. A 50 quilômetros, a vida muda. Marrakech é a capital cultural do Marrocos. É talvez a cidade mais famosa do país. Um milhão de pessoas vive aqui. Alguns têm a sorte de viver em riades luxuosos. Facilmente distinguíveis por seus jardins internos, essas casas opulentas eram outrora as residências imponentes dos cidadãos mais ricos do país. Muitos riades são agora pousadas que incluem spas. O arquiteto italiano Lauro Milan tem reformado riades há mais de 20 anos. Marrakech é especial. Eu pensei, vamos tentar ficar e fazer algo. O design do riad faz de cada um deles um refúgio secreto. Ao abrir a porta e fechá-la atrás de si, você entra em uma dimensão diferente, isolando-se completamente da cidade e do seu ruído. Construídos no Marrocos no século XII, spabas eram para preparação para a oração. Conhecidos como amans e enraizados nas antigas tradições dos banhos romanos e bizantinos, eles desempenham um papel importante na vida diária ainda hoje. É também um lugar para reuniões e para a vida social.
E para os 3 milhões de turistas que visitam Marrakech todos os anos, os riads oferecem um refúgio acolhedor do calor intenso e do caos das ruas da cidade. A cidade velha de Marrakech, ou a Medina, é um labirinto aparentemente interminável que remonta ao século XI. Este sítio de patrimônio mundial é o lugar perfeito para vivenciar a agitação do Marrocos urbano. A cidade foi um centro comercial na Rota da Seda, conectando China à Escandinávia. Os artesãos de Marrakech ainda vendem seus produtos, criados com habilidades transmitidas por gerações. Quase todo o espaço livre é utilizado neste labirinto agitado. O ar é denso com o aroma de culinárias locais, incenso e especiarias, que pairam pelas ruas. Muitas dessas ruas levam a Gema El Fna, uma das praças mais antigas e movimentadas de toda a África, e o verdadeiro coração de Marrakech. Por quase 1000 anos, a Gema El Fna tem sido um ponto de encontro para os moradores da Medina. Atualmente, atrai turistas de todo o mundo. Deixando para trás a cidade agitada, as encostas meridionais das montanhas do Atlas abrigam um dos marcos mais icônicos de Marrocos. Pouco é encontrado nestas encostas áridas. É um lugar quente e desolado que recebe apenas meio centímetro de chuva por ano, se tanto. Mas, mesmo aqui, a civilização prosperou ao longo das eras. A vila fortificada de Ait Ben Edou foi outrora um importante posto comercial. Construída pelos berberes, tribo de laços menos rígidos que viveu em toda a África setentrional desde 10.000 a.C. Eles ainda constituem a maioria da população, embora desde as invasões árabes da Idade Média sua identidade esteja agora entrelaçada com a de seus conquistadores. A rica história ainda é visível nas construções que permanecem de pé, algumas das quais datam do século XVII. Ela até mesmo capturou a imaginação de Hollywood, servindo como cenário em produções de grande orçamento como Game of Thrones e Gladiador. Hoje, apenas algumas famílias vivem aqui. Graças à popularidade de seu lar nas telas, eles recebem visitantes calorosamente saudados. Beber chá de menta é um estilo de vida. Preparado na hora e oferecido aos hóspedes, é o sinal máximo de hospitalidade. É uma tradição honrada pelo tempo, tão antiga quanto a vila. Ait Ben Edou oferece um vislumbre do passado. Mas, a apenas 20 quilômetros dali, Marrocos abraça o futuro. As encostas rochosas se transformam em uma planície aparentemente infinita. A paisagem perfeita para capturar a energia do sol. O Complexo Noor é uma das maiores usinas solares do mundo.
Com cerca de 330 dias de sol por ano, é um local ideal. Com custo de mais de 2 bilhões de euros, centenas de espelhos curvos giram com o sol. Cada um, com o tamanho de uma quadra de tênis, reflete a luz em um único ponto. Um obelisco de 250 metros de altura. A torre absorve os raios concentrados, aquecendo-se ao longo do dia. Atingindo 400 graus Celsius, o sal fundido aquece a água até o ponto de ebulição. O vapor, então, aciona um gerador movido a turbina, produzindo energia suficiente para abastecer mais de 1 milhão de lares e reduzindo as emissões de carbono em cerca de 760 mil toneladas por ano. Além de abastecer o Marrocos, o país pretende exportar energia solar para a Europa, ajudando a moldar o futuro energético da África e do mundo. O complexo Noor pode ser uma fonte de energia, mas ele se encontra à beira de um dos lugares mais inóspitos do mundo. Cobrindo mais de 9 milhões de quilômetros quadrados, o Saara é quase tão grande quanto a Europa. Um mar aparentemente infinito, lar de metade de todos os grãos de areia da Terra. Antigamente, uma vasta planície exuberante e lar de uma variedade de plantas e animais, uma mudança gradual na inclinação da Terra, há cerca de 8.000 anos, resultou em alterações climáticas drásticas. Hoje, é um dos lugares mais quentes e secos da Terra, com a temperatura média diurna atingindo regularmente mais de 50 graus Celsius. Mas, mesmo aqui, a vida encontra um caminho. Esses são os habitantes humanos mais antigos do Saara. As pessoas vivem aqui há milênios. O ambiente hostil impediu que qualquer tentativa séria de agricultura se estabelecesse. Humanos tiveram que se adaptar para sobreviver. Aprendendo a viver como nomades, cerca de 2 milhões de pessoas ainda habitam o Saara. Muitos ainda realizam jornadas até o coração do deserto, seguindo rotas ancestrais transmitidas através das gerações. Entre eles está Amado Baná. احنا دابا الصحراء راها في قلوبنا، راه ما تنقدوش نتخلاو عليها، راه هي تنمشيو وين نعيا وخصنا نرجعوا لها. Nomades sobreviveram milênios em terra onde a maioria lutaria para passar o dia. قلت لك حنا في الصحراء. No verão, as noites são aproveitadas com calor. Um espetáculo fantasma se manifesta. بالنجوم. Sem o conhecimento das estrelas, a navegação se torna impossível. خصك تعرف النجوم عاد تمشى. Um dos segredos do sucesso deles é o camelo, capaz de sobreviver sem água por longos períodos e dotado de uma resistência incrível, o que tornava possível montá-los por semanas. باش نقول لك اخاي الجمل ما نعرف باش نقيموا لك كاع.
القيمه ديال الجمل تيعتق البشر في الصحراء بزاف. لو كان ماشي الجمال Desertos têm pouca vida humana. والجمال بعد الخطرات كاين اللي تيموت له جمل مريض وما ياخذ شي دواء تيبكي عليه، راه بحالو بحال مو. O domínio dos camelos os tornou peça-chave no comércio através da África. Do século VII ao XI, eles traziam ouro do sul para comerciar com as economias do Mediterrâneo setentrional. Mesmo hoje, caravanas comerciais cruzam o deserto para sustentar seu modo de vida. Louvado seja Alá, somos o alimento da paz. Não há nada de que você precise e ninguém pode detê-lo. مرتاحين. إذا تنمشيو شي شويه نبعدوا على الصحراء خصنا نرجعوا لها. علاش؟ فيها الأمان، الهدوء، لو كالم. Então, você retorna ao silêncio, à origem. ده هو. Contra as probabilidades, o homem se adaptou e sobreviveu nesta terra desafiadora. E entre a vasta gama de paisagens de Marrocos, as pessoas aprenderam a prosperar. Essa diversidade se estende de impérios costeiros a vilarejos nas montanhas e areias movediças. Este é um lugar onde o antigo encontra o novo. Juntos, eles formam a rica tapeçaria que é o poderoso reino. É o Marrocos.